Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco. Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno. Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar. Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia? Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia. Mas quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade, os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão, na verdade o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal. As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação? Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Passando de animais noturnos para aqueles com os quais você está mais familiarizado. Miau! Os gatos têm um órgão extra que lhes permite sentir aromas no ar, chamado de órgão de Jacobson, ou vômero nasal. Ele está localizado dentro da cavidade nasal do gato e se abre para o céu da boca. É capaz de detectar produtos químicos específicos usando nervos que levam diretamente ao cérebro. Mas não é como cheirar normalmente. Os receptores de odor do órgão de Jacobson não são projetados para capturar odores comuns, e sim produtos químicos que não têm nenhum cheiro. Em outras palavras, os gatos conseguem detectar cheiros indetectáveis. Não é só isso. O órgão de Jacobson deixa o olfato mais afiado. Por exemplo, quando os gatinhos precisam encontrar o leite da mãe. Imagine que há 2 mães e 4 filhotes. Eles podem distinguir a mamãe com a ajuda do olfato. Quando 2 pessoas se encontram, elas avaliam a linguagem corporal uma da outra. Os gatos geralmente podem fazer isso cheirando a cabeça um do outro. Essa saudação libera feromônios que podem dizer muito de um para o outro, como o que o outro felino gosta de comer, ou se está saudável ou não. Eles podem até avaliar se o companheiro está feliz ou mal-humorado. Tudo graças ao órgão de Jacobson.
Agora, outro fato sobre gatos. O nariz deles tem cristas distintas que formam um padrão. Da mesma forma que as nossas impressões digitais, cada gato tem uma impressão no nariz única. Pode ser usado como uma forma de identificação. Ok, senhor gato, podemos prender você por quebrar o vaso. Temos as impressões do seu nariz por toda parte. Agora, quer fazer um acordo? Então nos diga o que sabe sobre o cachorro e aquele DVD mastigado. Amantes de cães, eu não esqueci de vocês. Aqui está um mito que todos provavelmente já ouviram. Os cachorros são daltônicos, mas não são. No entanto, é verdade que a faixa de cores que eles podem detectar é limitada em comparação com o espectro que os humanos podem ver. A paleta de cores canina consiste principalmente em amarelo, azul e violeta. O vermelho, o verde e o laranja não são perceptíveis para eles. Agora sobre as tartarugas. Elas não podem sair de seus cascos e voltar quando quiserem. Na verdade, você tem tanto pelo quanto um macaco. E não é um insulto, mas suas impressões digitais não são únicas. Você pode ouvir melhor depois de cobrir os ouvidos. Essas afirmações são verdadeiras ou não passam de mitos? Quando uma pessoa está mentindo, seu próprio nariz pode entregá-la. É verdade? Sim. Pesquisadores da Universidade de Granada descobriram que, quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno foi chamado de o efeito Pinóquio. Que tal este? As pessoas têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés têm. Você acredita nisso? Surpreendentemente, esse fato também é verdade. A quantidade de pelos de uma pessoa e um chimpanzé, ou qualquer outro macaco do nosso tamanho, é aproximadamente a mesma. A única diferença é que o pelo do corpo humano é bastante fino, e muitas vezes incolor. Isso torna difícil ver como é grande a quantidade. Seus pulmões são idênticos. Parece razoável, mas é verdade? Isso não passa de um mito. Seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão à esquerda é um pouco menor, pois precisa dar espaço para o coração. Por sinal, seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. É mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Eles têm também mais de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar em forma de balão. Aposto que você já ouviu isto antes. Cenouras podem melhorar sua visão. Verdade ou mito? Infelizmente, isso não é verdade. As cenouras também não podem ajudá-lo a ter uma melhor visão noturna. Elas são, de fato, ricas em vitamina A, o que beneficia o corpo e protege os olhos. Mas mesmo esses vegetais não podem fazer com que você não use óculos, caso você precise. Algumas pessoas espirram quando olham para o sol. Bem, será que é verdade? E isso é verdade. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até seu próprio nome, o reflexo do espirro fótico. Raspar os pelos do corpo faz com que eles fiquem mais escuros e mais grossos. É verdade? Não se preocupe, isso é apenas um mito. Pode parecer que os pelos do seu corpo mudaram de espessura, taxa de crescimento ou até mesmo de cor depois de raspá-los. Mas é apenas uma ilusão. Raspar deixa as pontas dos folículos pilosos cegas. É por isso que eles parecem mais ásperos e escuros do que o normal. Mas assim que o pelo crescer novamente, terá a mesma aparência de antes de ser raspado. Você tem impressões digitais únicas. Isso deve ser verdade, certo? Um problema com esta afirmação é que os cientistas não podem provar que cada conjunto de impressões digitais é absolutamente único. Parece ser verdade, mas é impossível de verificar. E embora isso seja improvável, pessoas com impressões digitais idênticas podem existir. As pessoas têm mais de 5 sentidos. É um mito ou realidade? Existem 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas que tal a termocepção, a sensação de calor? Nocicepção, a percepção da dor? Ou a percepção da sua consciência corporal? Propriocepção. Feche os olhos e toque no seu nariz. Entendeu? Isso é a propriocepção em ação. Esta lista pode ser muito mais longa. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Para a sua segurança, seus dedos realmente ficam enrugados depois que você passa muito tempo na água. É verdade? Qual é a sua aposta? Os cientistas acreditam que sim, mas vamos do princípio. Dedos enrugados são causados pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando você fica na água por um longo tempo, seu sistema nervoso faz com que seus vasos sanguíneos encolham. Seu corpo afasta o sangue dessa área, e essa perda de sangue torna seus vasos mais finos. A pele começa a se dobrar sobre si mesma, formando aquelas rugas engraçadas. Os cientistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que esse processo ocorre para ajudá-lo a ter uma melhor aderência quando suas mãos e pés estão molhados. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Espero que seja apenas um mito. E aparentemente você usa quase 100% do cérebro todos os dias. Este órgão está ativo o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Quando você está cochilando, seu córtex frontal, que é responsável pelos pensamentos complexos, e as áreas que ajudam você a sentir seus arredores, ainda estão trabalhando. Para algumas pessoas, o mundo é muito mais vibrante do que para outras. Por quê?
Isso é realmente verdade. Existem 3 tipos de células cônicas nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas pode distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromacia têm 4 tipos de cones nos olhos. Esse recurso permite que enxerguem até 100 milhões de tons diferentes. Esta anomalia da visão é extremamente rara, e as mulheres a têm com mais frequência do que os homens. Mas você sabe a coisa mais engraçada sobre isso? A maioria das pessoas com tetracromacia nem percebe que vê o mundo de forma mais vibrante do que os demais. Às vezes você pode ouvir melhor depois de fechar os ouvidos. Bom, parece contraproducente, mas pode ser verdade? Na verdade, se você está em um lugar barulhento, por exemplo em uma boate ou em um show, deve fechar os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o trago, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do seu canal auditivo, para dentro do ouvido. Então vire essa orelha para o seu amigo. Voa lá. Você pode evitar espirrar. Oh, isso seria muito conveniente, mas talvez seja apenas um mito. É verdade. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Ele imediatamente freia todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Ok, você vai terminar aqueles 5 episódios da sua série favorita agora, e recuperar o sono perdido mais tarde. Mas é possível? Infelizmente não. Você pode tentar alcançar o sono no fim de semana ou tirar muitos cochilos à tarde durante a semana, mas não vai ajudar. Seu corpo não funciona assim. Se você não dormiu o suficiente na noite anterior ou foi para a cama muito tarde, dormir até o meio-dia não vai salvar o dia. Pior ainda, dormir demais vai fazer você se sentir grogue. Algumas pessoas têm mais costelas do que outras. Será um mito? Não, é verdade. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que resulta em 24 no total. Mas uma em cada 200 pessoas tem uma 25ª costela. É chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados do corpo. As pessoas que têm costelas extras provavelmente não sabem nada sobre essa modificação. Isso ocorre porque uma costela extra raramente se forma completamente e pode parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, você não a verá nem mesmo em um raio-x. Você deve esperar pelo menos meia hora depois de comer para poder ir nadar. Bom, parece razoável, mas é verdade. Isso é apenas um mito. A ideia geral por trás dessa afirmação é que comer uma refeição grande faz com que seu sangue flua em direção ao estômago para ajudar no processo de digestão. Ao mesmo tempo, seus músculos não recebem sangue suficiente, o que leva a câimbras. Mas na realidade, nadar logo depois de ter comido algo não é nada perigoso. Seu sangue não é desviado o suficiente para causar problemas sérios. O ronco de algumas pessoas pode ser mais ruidoso do que um aparelho de cozinha em funcionamento. O que você acha disso? Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis, o que é o mesmo volume que uma conversa regular. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, e isso é tão barulhento quanto um processador de alimentos em funcionamento. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. Isso pode ser verdade? Sim. Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada. Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria. E isso afeta sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente. Até 110 litros por ano. Quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante.
Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios, como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia. Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total. Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura, e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais, e a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes. Se você esticar os dois braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram. Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre duas patas, nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10 mil a 100 mil vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos. Mais de 10 mil, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate. O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal. Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à noite.